A graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos nesta noite, irmãos, num novo Bíblia em Casa e pegando também agora uma nova trajetória. Vamos estar vendo as epístolas de Paulo, amém? Nós estudamos os evangelhos e pudemos, pelo Espírito Santo, perceber um pouco do amor de Cristo que nos constrange, né? Nos quebranta e nos faz fortalecidos nesse amor. Mas agora vamos estudar nas cartas de Paulo, ganhando conhecimento, ganhando experiências na nossa vida cristã. Então vamos estar clamando ao Senhor para que nós possamos verdadeiramente estar crescendo na presença do Senhor durante esta noite. Amém? Espírito Santo, toma frente do estudo da Tua Palavra. Oh, Deus Todo-Poderoso, derrama sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, um avivamento espiritual. Vem, toca o nosso coração com a chama do Teu Espírito, Senhor, e nos capacita não só a entender, mas a viver a Tua Palavra. Domina a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração. Ó, na Tua presença há abundância de alegria, Senhor Deus, e pela atuação do Senhor, há abundância de frutos na vida de cada um de nós. Por isso nós queremos colocar tudo em Tuas mãos e clamar que o Senhor abençoe particularmente cada vida agora que está assistindo esta reunião. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, e tudo que vai ser feito seja feito pelo Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. Vamos agora estar com o nosso amado irmão Leandro e depois ainda louvaremos ao Senhor antes do estudo de Efésios. Que Deus abençoe cada um. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. No dia de hoje eu deixo o texto que está em 1 João, capítulo 5, versículo 4, para a vossa meditação, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, algo que precisa ser vencido é porque é algo que tem alguma dificuldade, no mínimo, não é verdade? Então, se o mundo precisa ser vencido, se a gente precisa vencer esse mundo, é porque esse mundo nós passamos por problemas, dificuldades, né, obstáculos, desafios. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, declarou que essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus também declarou que Ele venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, é porque também não foi algo trivial, algo fácil. Eu imagino quantas injustiças, perseguições, sofrimentos, né, que Ele passou, venceu o pecado, venceu a morte lá na cruz, e Ele veio como homem, Ele veio em carne e osso como nós, e sofreu também as aflições desse mundo, mas Ele venceu para que nós também pudéssemos vencer esse mundo. Então o que vai fazer com que a gente vença esse mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Ele venceu, nós também venceremos. Então nós podemos, através da nossa fé, vencer todos os obstáculos, barreiras, injustiças, sofrimentos, lutas, tentações, tudo aquilo que aparece no meio do nosso caminho nesse mundo. Através de Jesus Cristo, através da nossa fé, é possível a gente vencer. Amém? O contrário de fé, meus irmãos, é a dúvida. E a dúvida, ela traz medo, que traz tormento, que lança fora toda a paz. Então nós precisamos nos esforçarmos para cultivar essa fé, aquecer a fé do nosso coração, orarmos uns pelos outros, para que haja muita fé no nosso meio, muita fé na igreja, para que a gente não esmoreça, para que a gente não desista, para que a gente não volte atrás. Amém? Essa fé que é a certeza dos fatos que se esperam, né? A convicção das coisas que não se veem. Essa fé que faz a gente acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, mesmo diante de uma luta, mesmo diante de uma tempestade.
que possamos estar passando. Amém? Então vamos orar nesse sentido, meus irmãos, para que cada um de nós sejamos fortalecidos, né, para que a nossa fé seja aquecida, né, e lembrarmos de que em Cristo Jesus é possível vencer esse mundo, é possível vencer as dificuldades. Você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, minha irmã. Isso que você está passando aí não é nada se comparado à glória que teremos na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Teu altar. Clamamos, invocamos o Teu santo nome por Sua ajuda, por Sua intervenção. Senhor, precisamos de fé, uma fé, um dom sobrenatural, que o Senhor derrame sobre os nossos corações, derrame sobre a nossa vida, que possamos ter a certeza, a convicção, Senhor, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não vemos, mas que o Senhor vai fazer, Senhor. Pai, nós cremos nas Suas promessas, nós cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que o Senhor tem pensamentos mais altos do que os nossos, que o Senhor tem pensamentos de paz, de vitória, de vida, vida em abundância para cada um de nós, meu Pai. Oh, Senhor, aleluia, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Nós cremos, Senhor, na nossa vitória. Senhor, nos ajude a vencer as aflições desse mundo. Em nome de Jesus, sem Ti nada podemos fazer. Abençoe, Senhor, cada um de nossos irmãos e irmãs que nos assistem, cada família, meu Deus. Abençoe a nossa igreja, meu Pai. Vai avivando, fortalecendo a fé, Senhor, de todos os nossos irmãos, aqueles que são novos na fé, que estão engatinhando na fé, meu Deus. Ajude-os, meu Deus, fortaleça-os, meu Deus, para que permaneçam firmes, Senhor, em Ti. Senhor, essa é a minha oração no dia de hoje, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de estudo da Bíblia em casa. E tem sido um momento também da gente louvar o Senhor. Amém? Então eu separei uma palavra que está lá, Salmo 100, um dos salmos mais famosos que falam sobre louvor a Deus, sobre celebração. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A gente tem milhões de motivos para agradecer ao Senhor, milhões de motivos para adorar ao Senhor, e a gente sempre deve fazer o exercício de tentar nos lembrar desses motivos, tanto questões pessoais na nossa vida que o Senhor tem feito no nosso dia a dia, quanto também aquilo que está na sua palavra, aquelas verdades imutáveis que Ele revela para nós através do seu livro, e que é a sua palavra, e que nos dá a certeza de que Ele é fiel e cumpre a sua palavra, e por isso a gente pode se alegrar nele. Amém? Então vamos estar louvando agora o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Amém? Vamos lá. Adoramos ao Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não
adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Minha vida num dia especial trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos então agora começando o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Aleluia. Nós vamos pegar alguns textos da Epístola, né? Na verdade, conforme nós já dissemos da vez passada, Efésios é um grande resumão das Epístolas de Paulo, né? E nós vamos então já começar no versículo 3, amém? Versículo 3, diz lá: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele está começando falando para eles de coisas espirituais, amém? E no verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo já começa dando um ensinamento poderoso aqui, mas veja bem, para uma igreja que já era madura, né? A gente vai ver isso depois. Então, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Amém? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tá? Só para explicar para vocês como Paulo resume em Éfeso, né? Na carta aos Efésios, como ele resume várias coisas, vamos ver em Romanos 8, 29, como ele fala a mesma coisa na Epístola aos Romanos. Romanos 8, 29 a 30.
Romanos 8, 29 a 30. Diz aqui: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, isso foi feito antes, né? Para que nós fôssemos santos, à imagem do seu Filho. Amém? 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém? 2 Timóteo 1,9 também fala coisa semelhante. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ora, Éfeso era uma igreja capaz de entender a eternidade de Deus. Então, para que nós entendamos como nós podemos ser escolhidos antes do nosso nascimento, antes dos nossos pais existirem, antes do ser humano existir, a gente tem que pensar o seguinte: quando Deus fala sobre Ele mesmo, Ele está falando, quando Moisés pergunta qual é o seu nome, né? Como é que eu vou apresentar o Senhor ao povo? Deus fala, eu me chamo Jeová, eu sou. Diga, eu sou te enviou. Né? Eu sou um termo, um verbo que traduz a ideia de passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Né? Eu era, sou e serei ao mesmo tempo. Então, para você e eu entendermos, Deus, neste momento, Deus está no momento da criação do mundo, Ele está na crucificação de Jesus, está na ressurreição de Jesus, está no ano em que você nasceu, está hoje, está no ano de 2030, talvez. Eu não sei, Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Por quê? Veja bem, irmãos, foi Deus que criou tudo o que há. O universo, né? A madeira, o feno, o metal, o vidro. Deus não é feito de nada disso. Ele não tem matéria. Né? Ele é espírito, ele diz, né? Lá em 1 João. Veja bem, ele não é feito do que ele criou. Ele não pode ser feito do que ele criou. Então, não havia nada antes de Deus. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ele criou. Então, começou a existir coisas e essas coisas começaram a contar tempo. Deus, então, está não só acima do espaço, ele é infinito, ele não está restrito a um espaço, ele está aqui ou ele está lá, né? Mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E como ele está acima da matéria, logicamente está acima do tempo também. Então, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os tempos ao mesmo tempo. Porque ele é Deus, então ele está acima. O universo de Deus não é o nosso universo. Daí a gente pode entender por que nós fomos vistos por Deus, escolhidos e tratados antes que houvesse tudo. Vamos lá. Deus foi pego de surpresa pelo pecado de Adão? Não. Né? Pedro fala que o sangue da cruz já estava sendo derramado antes da criação do mundo, né? Porque Deus está acima de todas as coisas. Então, ele já sabia que que ele ia criar o homem ia pecar, o homem precisaria da salvação, Jesus Cristo traria essa salvação, sabia que eu e você aceitaríamos esse sangue de Jesus sobre as nossas vidas para sermos salvos, e já conhece o nosso futuro todo. Né? O Salmo 139 diz, todos os nossos dias já estão escritos. Então, é desse Deus que ele está falando. Agora, por que a igreja
de Éfeso tinha maturidade para entender isso, né? A gente vai ver lá em Atos 19 que Paulo teve bastante tempo para ministrar nessa igreja, né? Lá em Atos 19:8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Ele sempre começava falando na sinagoga, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou endurecidos, né, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, houve uma casa de profetas ali em Éfeso, né? Se você for ver depois, Paulo, já no final das suas viagens, né? Ele está agora indo para Jerusalém, sabendo que vai ser preso, né? E ele manda chamar os pastores lá de Éfeso, né? Isso está em Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, e fala com eles, né? E diz que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, tinha ali pastores maduros, homens capazes de receber essa palavra de Paulo, né? Ele estava se despedindo dos irmãos, né? Agora, se você vai no versículo 31, fala aqui: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo ficou ali quase 3 anos, né, em Éfeso, e durante esse período ele então deu uma formação sólida na palavra para aquele povo, né? Então, era uma igreja madura. Na verdade, depois o próprio apóstolo João vai ser pastor de Éfeso, né? Timóteo foi também pastor de Éfeso. Então, é uma igreja escolhida para receber coisas muito profundas de Deus, né? Então, irmãos, a primeira coisa que nós vimos no texto de Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, a gente vai ver que Deus nos conheceu e nos escolheu salvar, né? E isso é uma coisa que merece o nosso louvor, a nossa adoração, né? Vamos adorar a Deus dia e noite por isso. A segunda coisa que nós vamos ver é que nós somos santificados pelo Espírito Santo, porque o plano de Deus é nos tornar conformes à imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, fala lá, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, né? Em amor. Se nós formos agora para Efésios 1:5, vamos dar uma caminhadinha aqui. Efésios 1, verso 5. A gente vai entender um pouco mais. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqui vem a palavra adoção de filhos, né? Se você vai em Gálatas 4:4-7, diz também para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Isso Gálatas 4:4-7, confirma a mesma palavra da Epístola aos Efésios, né? O Espírito Santo, no nosso espírito, confirma que nós somos feitos filhos de Deus pela adoção de filhos. Romanos 8:15-17 também diz: porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então,
Paulo está, na carta aos Efésios, ele está resumindo muitas coisas preciosas aqui, né? Então, uma das coisas que nós vimos, a nossa eleição, a nossa escolha, porque Deus já sabia quem iria aceitá-lo ou não, mas, veja bem, isso tudo já estava no conhecimento dele quando ele nos criou. Ele saberia quais de nós iríamos aceitar, quais não iriam, né? Depois ele fala aqui que ele nos chamou para nos fazer seus filhos, né? Se você vai lá em Gênesis 1:27, fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? O propósito eterno de Deus era que o homem fosse filho, né? Ele queria ter filhos, né? Romanos 8:15-17, nós vimos também que nós temos agora um chamado para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Então, assim como um pai humano, o Pai Eterno também nos quer dar uma herança, né? Uma herança, que é a glorificação mediante a presença e a atuação do Espírito Santo, para nós estarmos aptos para essa comunhão eterna com o Senhor. E sempre juntos ao homem-Deus. Deus entrou na nossa dimensão, nós falamos, duas dimensões, né? A dimensão de Deus, que é eterna, né? Então ele começou lá no verso 3 dizendo toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, ele determinou tudo no mundo eterno que ele vive, né? Na sua dimensão eterna, mas ele veio na nossa dimensão natural e se fez um de nós, amém? Carne e sangue, né? Para poder estar conosco, para ter intimidade conosco, né? E ele quer então que nós possamos usufruir dessa intimidade. Ele se tornou parte da criação, vamos dizer assim, para poder ter comunhão com essa criação, né? E quando nos criou, ele nos criou para sermos seus filhos, né? 2 Coríntios 3:18, vamos ver aqui, 2 Coríntios 3:18 também nos fala sobre o plano eterno de Deus. 2 Coríntios 3:18. Não sei se vocês estão entendendo. Paulo está fazendo uma poesia de adoração a Deus por tudo que ele fez por nós, né? 2 Coríntios 3:18 fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo vem trabalhar em nossas vidas para que nós sejamos transformados à sua própria imagem, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Ou seja, o plano eterno de Deus criar a imagem e semelhança dele, o homem, ele conseguiu. Agora o Espírito Santo nos santifica. Então, o propósito dessa santificação é nos tornar parecidos com Jesus. Amém? É muita coisa, né, irmãos? Paulo é muito denso na sua palavra, mas a gente até aqui já caminhou bastante. Nós já vimos sobre o propósito eterno de Deus. Ele está falando que existem dois mundos, né? Tem dois universos. Temos o universo eterno de Deus e temos o universo da criação, do qual nós fazemos parte. E Jesus é o que serve de mediador, né? Ele veio e se fez um de nós para poder nos dar essa chance de nós parecermos com Deus. Mais tarde a gente vai ver o que Paulo fala sobre Jesus lá em Colossenses. Mas vamos aqui, versículo 6. Então, estamos em Efésios 1, verso 6 agora. Vamos ver esse culto, né, de adoração a Deus. Efésios 1, verso 6. Para que tudo isso? Ele fala, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa graça que nos foi dada de graça, né? Essa graça significa favor imerecido. Então, é um favor imerecido que você recebeu de graça, né? Sem pagar por ele. Então, para louvor da glória desta graça, é que ele faz tudo isso conosco. Amém? Nós devemos, então, nos lembrar de adorar ao Senhor. E aqui no versículo 7, ainda falando sobre Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Né? Quando alguém se torna sócio remido de alguma coisa,
de um clube, de alguma coisa, ele não paga mais nada, é sócio remido, está tudo pago. Então, a remissão dos pecados significa que os seus pecados já foram pagos, você não tem que pagar mais nada. No qual temos a redenção, lembra de Isabel, a redentora dos escravos, né? Redenção é tirar da escravidão. Então, no qual nós temos a redenção, fomos tirados da situação de escravos para a situação de filhos, pelo seu sangue a remissão, apagou toda a nossa dívida, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, né? Em toda a sabedoria e prudência. Vamos para Tito 3, verso 4 a 7, para nós lermos isso de outra forma, né? Timóteo, Tito, né? 3, de 4 a 7. Quando, pois, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Né? Tem muita essa ideia de purificação, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados, o que os judeus mais queriam, né? É que os seus pecados fossem justificados por graça, nós recebemos por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ele está falando, nós herdamos uma coisa aqui, né? Tem um vínculo com aquilo que ele falou primeiro, né? Nós temos uma herança, e essa herança é o próprio Espírito Santo em nós, né? Lá nos versículos 9 a 10, vamos correr um pouquinho, lá em Efésios 1, 9 a 10, fala assim, desvendando-nos, vamos ver aqui, Efésios 1, 9 a 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Oh Deus! Como que Paulo fala de forma difícil, né? Mas a gente consegue traduzir. Pedro chega a dizer na sua segunda epístola que Paulo escreve difícil, né? Vamos ver isso só para a gente entender, irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje. O nosso amado pescador também, Pedro, lá, enfrentou, né? Ele fala aqui, vamos fazer uma pausa aqui no estudo só para a gente falar isso. Perdão, ele fala aqui que as pessoas estão deturpando as palavras, né? Aqui, 2 Pedro 3, versículo 15, fala, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, irmão, se você acha que precisa de mais ajuda do Espírito Santo, Pedro também falava, e eu também, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Mas Pedro está dizendo, olha, o que Paulo está dizendo, a escritura é sagrada, para a própria destruição deles. Ou seja, ele está dizendo, não podemos rejeitar, não podemos dizer, está difícil, eu não quero saber. Não, nós precisamos mergulhar, né, e guardar com muita atenção, porque isso é palavra de Deus para nós, amém? Mas Paulo então está dizendo aqui em Jesus convergiu a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Jesus então sintetiza tudo, né? Versículos 11 a 12 de Efésios, então. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aleluia! Você foi
predestinado, né? Você foi chamado, né, para o louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Você não foi predestinado, tipo assim, Deus escolheu, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Esse é um pensamento errado. A verdade é que Deus diz, toda a palavra de Deus diz o quê? Que se Deus dá uma oportunidade e a pessoa rejeita, perdeu, né? Houve um homem rico que se chegou a Jesus e disse que queria segui-lo. Jesus colocou uma condição: você vai ter que vender tudo que tem e me seguir. O homem não quis, ele preferiu ficar com as suas riquezas. E Jesus não foi atrás dele, mas a Bíblia diz que Jesus o amava. Por quê? Veja bem, havia uma condição para ele. Ele estava preso às coisas desse mundo. Se ele queria aceitar Jesus, tinha que ser de todo o coração. E a gente vê que Deus deu a chance, Jesus o amava, queria que ele o aceitasse, mas ele o rejeitou, né? Deus sempre dá o livre-arbítrio para o homem escolher o que vai fazer. Você pode dizer, Jesus é o meu Senhor, ou não. Pode dizer, não. Quem manda em mim sou eu não quero Jesus mandando na minha vida, né? A gente pode ver pessoas como Caim, o próprio Deus fala com ele, Caim, o pecado está à porta, né? Você quer matar Abel, o pecado está aí querendo te pegar, cumpre a você dominá-lo, mas Caim não deu ouvidos a Deus. Então, a Bíblia toda fala sobre o livre-arbítrio, o homem escolhe, porém, Deus já sabia e já sabe que você e eu iríamos aceitá-lo, iríamos aceitar que o sangue de Jesus Cristo nos purificasse do pecado, iríamos aceitar ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e por isso é que nós vamos ver aqui, que ele, na sua soberania, já sabia todas essas coisas. Antes que o mundo existisse, já estava tudo conhecido por ele, né? Então, aqui esse termo, que nós fomos separados para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós já estamos esperando em Cristo desde os tempos eternos, segundo a ótica de Deus, porque ele já sabe todas as coisas. Amém? Versículo 13 a 14, para nós encerrarmos essa canção de amor a Deus, né? Paulo começa a carta aos Efésios aqui falando assim. E aqui no verso 13 a 14 termina esse cântico. Ele fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ô Paulo, aleluia, vamos devagarzinho. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, recebemos dentro de nós o Espírito Santo, né? É ele que fala dentro de você que você é filho de Deus. Se você ainda não tem a certeza de que é filho de Deus, aceite Jesus como Salvador. E o Espírito Santo vai dominar o seu coração e vai dizer para você que você é filho dele. Você vai entregar sua vida com muita alegria para ele, porque não há nada melhor do que você pertencer a esse Deus eterno, Senhor de todas as coisas e que quer o teu bem. Amém? Então veja bem, aqui, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A presença do Espírito Santo em nós é o penhor, ou seja, é a garantia. Quando você vai pegar um dinheiro emprestado em algum banco, você tem que deixar um penhor, ou seja, você penhorou um relógio, penhorou alguma coisa, você deixou um penhor como garantia de que você vai pagar aquilo. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O fato de ele estar em nós é a garantia de que depois que nós fecharmos os olhos para esse mundo, vamos estar na glória do Senhor eternamente. Amém? Que o nosso futuro já está mais do que garantido. Até o resgate da sua propriedade. Nós somos feitos agora a propriedade de Deus. Nós somos a herança. Nós somos a herança. Amém? Para Deus. E somos o resgate. Até que chegue esse resgate, e então nós temos um penhor, temos uma garantia. Isso tudo para o louvor da sua glória. Deus poderia ter deixado, ele sabia que o homem ia pecar, mas ele, mesmo assim, ele apostou em nós. Ele disse, vão haver 7.000 que não vão dobrar o joelho a Baal aí. Bom, vai ter um grupo de gente que vai querer ser parecido comigo, vai querer ser semelhante a mim, vai querer a santidade do Espírito Santo,
vai querer me servir. Então, ele investiu em nós, ele investiu a criação em nós, sabendo que essa criação vai, conforme o próprio Pedro fala lá no finalzinho da sua epístola, que vai sumir como fogo, né? Os elementos ardendo se fundirão, vai acabar como se fecha uma cortina. Mas nós vamos ter novos céus e nova terra. Em João está bem definido isso lá em Apocalipse. Novos céus e nova terra, onde nós vamos viver eternamente na presença do Senhor. Só para terminar, 2 Coríntios 1, 22 confirma sobre o penhor do Espírito Santo. Conforme eu disse, nós estamos lendo a carta aos Efésios, que é um resumão do que Paulo ensina. Então aqui fala que também nos selou, em 2 Coríntios 1, 22, Deus também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, irmãos, nós falamos muitas coisas, vamos ter que parar aqui, porque vocês estão vendo como que Paulo é denso, né? Paulo ele fala muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos fazer um resuminho para nós entendermos. Para nós encerrarmos. Temos mais 3 minutinhos aqui para a gente terminar. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ou seja, bênçãos que vêm da eternidade para nós. E que bênçãos são essas? Que nós fôssemos escolhidos antes da fundação do mundo, já fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Né? E Romanos completa o que está sendo dito aqui, porque diz que para nós sermos conformes à imagem de Jesus. Então, o objetivo dessa santidade é que nós sejamos semelhantes a Ele, né? Para a salvação, santificação do Espírito Santo, e para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses lemos isso, né? E qual o propósito do Deus eterno? É que nós possamos cumprir aquele plano eterno dele para nós, aquele plano mestre dele para nós, que é sejamos a sua imagem e semelhança. O homem caído perdeu essa imagem e semelhança, mas nós estamos sendo restituídos e vemos isso de glória em glória. Amém? Lá em 2 Coríntios 3,18 nós vimos, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ou seja, esse é o plano eterno de Deus. E aqui nós temos, para terminar, irmãos, uma herança. Né? Essa herança é que nós somos glorificados pela presença do próprio Deus em nós. Deus Espírito Santo em nós. Ele se torna não só aquele Espírito Santo que nos santifica, né? Mas também o Espírito Santo que é o nosso penhor, a nossa garantia. Nós sentimos a nossa certeza de que podemos chamar Abba Pai, né? Podemos saber que fomos adotados agora para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo eternamente. Amém? Então, irmãos, o objetivo de Paulo aqui, o objetivo do Espírito Santo, né, ao inspirar Paulo a escrever este lindo salmo aqui do Novo Testamento, que é Efésios 1, de 3 a 14, é nos levar à adoração, amém? Ao reconhecimento da grandeza do amor dele, que é o de nos fazer semelhantes a Jesus, amém? Nos fazer semelhantes a ele. Se Jesus veio à terra e se fez homem-deus e nos espera para as bodas do Cordeiro, ele quer que nós sejamos dignos, sejamos achados dignos de estar eternamente ao seu lado. Amém? Então nós queremos terminar agradecendo a Deus pela sua palavra. O nosso tempo termina, mas o Espírito Santo vai falar muito mais para você. Vocês viram como é rica a palavra de Deus. Amém? Existe muito mais coisas para você extrair desse texto e, na verdade, é o Espírito Santo quem vai aplicá-lo à sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos no começo e oramos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aplicando nos nossos corações, nas nossas vidas, né, a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, ó Pai, a certeza de que fomos, Pai, salvos com um propósito, ó Pai, fomos, Senhor Deus, santificados com um propósito, ó Pai, glorificados pela presença do Espírito Santo com um propósito, e esse propósito é a Tua intimidade conosco. Tu nos queres tratar como um pai trata um filho, Senhor, a sua imagem e semelhança, herdeiro de todas as sortes de bênção nas regiões celestes. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados? Vamos estar adorando ao Senhor ainda com cântico,
e logo depois vamos estar ainda ouvindo a palavra do nosso amado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Rei exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Graça e paz, meus amados. Como é bom, mais uma vez, a gente poder estar aqui juntos, né, reunidos, para estudarmos a palavra de Deus, nos enchermos, né, da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E grande oportunidade essa que o Senhor nos concede, né? E o meu sentimento hoje é de muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem se manifestado no nosso meio, tantos milagres, né? Tanta manifestação de maravilha, tantas curas que Ele tem alcançado o seu povo, em meio a tanta dificuldade que temos vivido nos últimos tempos. Mas a mão do Senhor tem estado sobre nós, sobre o seu povo, né, meus queridos? E por isso estamos muito alegres, estamos felizes e com o nosso coração regozijante de alegria e de um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos aqui no Salmo 34, e é interessante que já o título do Salmo é O Senhor é Bom. Salmo de Davi, né? E ele fala que o Senhor é bom, e realmente nós temos provado dessa bondade do Senhor nos últimos dias. Tantos irmãos que passaram por situações difíceis, situações adversas, e Deus os livrou com mão forte, com mão poderosa, né? Glória a Deus por isso. Por isso, essa minha palavra de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. E eu queria deixar uns versículos aqui para a meditação dos amados, que é o Salmo 34, né, como eu disse, o verso 17, 18 e 19, que diz: Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. De todas, né? O Senhor de todas o livra, né? Livra das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos temores, dos nossos medos e receios. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém, meus queridos? Vamos orar neste momento. Amado Deus, soberano e eterno Pai, na Tua presença, Deus, nos encontramos para Te render ações de graças, meu Deus. Que diremos, pois, estas coisas, meu Deus? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós, Pai? Receba a nossa gratidão, receba o nosso muito obrigado por tudo que Tu tens feito, pela manifestação de bondade, de amor, de infinita compaixão e misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque um dia Tu fizeste um grande sacrifício, Pai. Um sacrifício de sangue, Tu entregaste a Tua vida por nós. Esse é o melhor presente e maior presente que podemos receber, ó Deus. A garantia da nossa salvação, a garantia da vida eterna, Senhor. Muito obrigado, obrigado porque Tu tem nos livrado, Tu tem nos abençoado, Tu tem aberto portas, ó Deus, para todos nós. Tu tem, ó Deus, estado com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Ó Deus, nos faltam às vezes palavras, Senhor, para Te agradecer por todos os benefícios que Tu nos tem dado, Senhor. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso reconhecimento de que sem Ti nada seria possível, nada somos, nada alcançamos, ó Deus. E eu Te peço que Tu possa estar entrando com providência nas causas de cada um dos meus irmãos, aqueles, ó Deus, que ainda aguardam uma grande bênção em Ti, Senhor. Ouve as orações do Teu povo, Pai. Peleja, ó Deus, as nossas guerras, as nossas causas. Entra onde não podemos entrar, ó Deus. Age onde não podemos agir, Senhor. Por misericórdia Te clamamos, meu Deus. Aquela bênção, aquela cura, aquele milagre, aquela prosperidade, aquele socorro, Senhor. Senhor, faz isso nas nossas vidas, Pai. Faz isso na vida dos nossos irmãos. E não deixa, Senhor, que ninguém venha perder a sua calma, ninguém venha perder a fé, a esperança de que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Por mais que as coisas pareçam, ó Deus, difíceis, pareçam ainda, ó Deus, estar em condições, ó Pai, ainda que não vejamos, ó Deus, ainda uma solução, mas Tu és a solução para tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Tua providência, nós cremos, ó Deus, que tudo, ó Deus, está no Teu controle, Pai. Alcança cada um dos nossos, meu Deus. Alcança, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, aqueles que ainda não Te conhecem. Alcança, Jesus, por misericórdia, Pai. E continue conduzindo a nossa vida, Pai. Continue nos ajudando a sermos porta-vozes de boas novas, ó Deus, para este mundo, para sermos testemunhas eficazes, ó Deus, do Teu amor, do Teu poder, Pai, na vida do necessitado, Pai. Em nome de Jesus, nos usa, Pai, que possamos a cada dia ser servos úteis e temente a Ti para este mundo mau, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. É a oração que Te fazemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Gratidão, exatamente aquilo que o Espírito Santo já nos tem falado pela sua palavra, pela oração do nosso amado diácono Marcos. Glória a Deus pela vida dele. Vamos estar agora encerrando, irmãos, agradecendo ao Senhor, então, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Jesus, Tu és exaltado, nós Te amamos, nós Te glorificamos, porque o Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não nos rejeita a oração, ao contrário, o Senhor multiplica a bênção sobre a vida do Teu povo, Senhor. Cada dia mais, Espírito Santo, vai fazendo com que cada um de nós sejamos assim usados por Ti, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, para louvor da glória da Tua graça, Senhor. Nós clamamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos, agora e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Se Deus permitir,
Próxima segunda-feira estaremos juntos novamente, para a glória do Senhor. Amém. A graça e a paz.